Irmãos queridos, o texto diz assim, é um texto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra no Evangelho segundo Mateus, de acordo com Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E num determinado momento, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, depois de amanhã, o pastor Marcão vai falar mais detalhadamente sobre ela, mas eu queria destacar essa parte. Teu é o reino. Teu é o reino, o poder e a glória. Gente, desde que nós passamos a crer em Cristo, houve uma intensa mudança em nós. Uma mudança que aconteceu dentro de nós. A partir do momento que nós cremos, ocorreu uma transformação na gente, nos tornamos novas criaturas, somos outras pessoas. Nem diria, somos pessoas melhoradas. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas. E essa mudança interior que o Espírito operou em nós, a partir dessa determinação de Deus, essa mudança que o Espírito realizou em nossas vidas, por si só já seria alguma coisa tremenda, maravilhosa, algo absolutamente espetacular. Mas a Bíblia diz que existe, além desses efeitos internos, nós, pela operação do Espírito, existe uma outra realidade espiritual. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então esse versículo mostra, em primeiro lugar, que existe um domínio das trevas, existe um império do mal. O mal, com M maiúsculo, é uma realidade concreta. Existe um ser maligno que administra esse reino, um reino que é formado por outros seres malignos, inferiores, é formado por um conjunto de normas e de valores, enfim, esse domínio do mal, ele existe. E a Bíblia diz que esse é um reino de trevas, esse é um reino de escravidão, é um reino de mentira, de devassidão, de engano, de condenação eterna. E nós vivíamos subjugados a esse domínio, nós vivíamos completamente inseridos nesse reino, fazíamos a sua vontade, servíamos a esse mal com M maiúsculo, vivíamos em trevas, tateávamos no escuro, não tínhamos perspectiva, não tínhamos esperança. Ninguém consegue sair desse domínio de trevas sozinho, por sua própria força de vontade, por seu desejo exclusivo. Não há como acontecer. Contudo, o que a Escritura nos ensina é que Deus nos livrou. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Gente, agora olha que coisa interessante que esse versículo ensina para a gente. Ele nos resgatou do domínio das trevas. A ideia é que, num determinado momento,
Nós fomos criados, passamos a existir de acordo com o projeto de Deus, a vontade de Deus, e vivíamos felizes, que é a história de Adão e Eva no paraíso. Enquanto obedecíamos a Deus e fazíamos a sua vontade, nós estávamos ali, a humanidade estava ali, e vivia bem, plena, absolutamente satisfeita e com uma felicidade completa. Mas, quando o inimigo entrou nessa história, ele subjugou a humanidade. E a ideia que esse versículo que nós estamos vendo agora traz é que nós fomos aprisionados, nós nos tornamos cativos desse domínio das trevas. A ideia é que nós fomos sequestrados e éramos vigiados continuamente pelo inimigo, até que num determinado dia, Deus montou uma operação de resgate. Deus entrou nesse cativeiro, nos arrancou de lá e nos tornou livres. É isso que esse versículo quer dizer. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos presos pelas cadeias do pecado, vivíamos cegos, oprimidos, subjugados. O príncipe das trevas nos vigiava atentamente. Então Jesus invadiu a casa do valente, ele entrou no cativeiro, saqueou os seus bens e nos libertou. Gente, que coisa maravilhosa. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele quebrou as correntes, ele abriu os nossos olhos, ele arrancou as trancas da escravidão e permitiu que nós saíssemos para uma nova vida. Livres agora, nós fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. Nós fomos transportados da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Nós fomos levados da condenação e da morte para o perdão e a vida. Fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Hoje, quem está em Cristo vive a realidade desse reino. O que a gente pode falar dele? A verdade é que, para a gente falar do reino de Deus, eu diria que esse é um assunto inesgotável. Então a gente precisou separar alguns aspectos, acreditamos que direcionados pelo Espírito, que falassem mais diretamente as nossas necessidades hoje aqui. Então eu queria destacar algumas questões a respeito do reino. Uma primeira observação que eu faço é: não se surpreendam, mas nesse reino já tem um rei. Pode parecer algo óbvio, é claro, pode parecer até engraçado. Nesse reino, no reino de Deus, já existe um rei. Pode parecer engraçado, pode parecer óbvio, mas nem sempre a gente vive essa realidade. Nós conhecemos na teoria, mas nem sempre essa teoria se torna prática na nossa vida. Veja o seguinte: esse termo Senhor, em nossa cultura, nós usamos basicamente como um pronome de tratamento. Eu não sei se o termo seria esse. Cadê os consultores aqui? É isso mesmo? Pronome de tratamento? Obrigado, gente. Vocês sempre me salvam na hora certa. Aliás, quando vocês veem que os textos aparecem no telão, todos perfeitos, sem nenhum erro de português, aí vocês ficam achando assim, os pastores lá são fera demais, né? Em linguagem, português e tal. A verdade, o segredo é que, olha, a gente tem uma equipe aí preciosa. A palavra Senhor, na nossa cultura, ela é usada basicamente como um pronome de tratamento, e é usado de maneira indiscriminada. Você cruza pela pessoa ali fora: ô seu João, ô senhor Antônio, ô senhor tal coisa. Nós chamamos as pessoas
por esse nome, ou porque são mais idosas, ou por algum respeito que nós devemos a ela. Mas na nossa cultura, essa que é a verdade, esse termo Senhor, ele está muito desgastado. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, essa palavra que foi traduzida como Senhor, ela era extremamente restritiva, e ela era usada apenas em casos muito especiais, como, por exemplo, os imperadores romanos. Os imperadores romanos, eles eram tratados como Senhor, mas não ia muito além desses imperadores, de alguns reis, de pessoas efetivamente poderosas, extremamente poderosas. Então, essa palavra Senhor na Bíblia, ela significa aquele que é dono, aquele que tem a posse, aquele que manda. É uma afirmação de uma autoridade real, concreta, inclusive não apenas espiritual. E o que nós vemos? Nós vemos que os discípulos, o tempo todo, se referiam a Jesus como Senhor. Não como um tratamento pessoal, mas como o Senhor da Bíblia, com todo esse entendimento que acabou de ser expressado aqui. As autoridades romanas chamavam Jesus de Senhor. Depois, repara isso, quando você lê o seu Novo Testamento. Alguns judeus chamavam a Jesus de Senhor. E mais, o Antigo Testamento se refere a Jesus como o Senhor. E o Novo Testamento, de uma maneira geral, ele se refere a Jesus como Senhor. Até que nós chegamos no livro do Apocalipse, que diz que Jesus é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Portanto, irmãos, o seu reinado não foi estabelecido por conchavos políticos. O seu reinado não foi estabelecido por causa de interesses econômicos, por causa de lobbies escusos. Mas quando todas as coisas foram criadas, ele estava lá. João capítulo 1, versículos 2 e 3 diz, ele, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Por isso, Jesus é o legítimo rei de toda a criação. Mas a gente vai além. Ele estava na criação. Tudo foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. Mas se nós fazemos uma leitura do Antigo Testamento, nós vemos que Jesus falou pessoalmente com Abraão. Foi Jesus quem apareceu a Moisés no momento em que Moisés ouviu aquele chamado na sarça que ardia e não se consumia. Foi Jesus que foi à frente do seu povo, de dia em forma de nuvem e à noite em forma de chama. Foi Jesus que acompanhou o povo quando ele atravessou o Mar Vermelho, quando ele peregrinou pelo deserto, quando ele atravessou o Rio Jordão, quando ele entrou na terra prometida e tomou posse contra todos aqueles inimigos. Foi Jesus que foi para a fornalha com os amigos de Daniel. Ele foi para a cova dos leões com o próprio Daniel. Foi Jesus que, quando nasceu, os anjos vieram à terra e celebraram num grande coro. Os magos vieram do Oriente para adorá-lo. A natureza se submete a Jesus. O diabo, quando o vê, bate em retirada. Irmãos, o seu reinado foi estabelecido pelo seu próprio poder, por sua própria autoridade. E não existe força no universo, não existe poder nesse mundo, não existe outra autoridade em toda a criação que possa se opor a ele, que possa lhe fazer frente, que possa lhe contestar. O único ser que ousou se levantar contra o Senhor, na cruz, ele foi retumbantemente derrotado. Irmãos, por isso é verdade,
Jesus é o Rei, Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A segunda observação que eu faria com vocês nessa manhã é que nesse reino, o caminho para o sucesso é diferente. Nesse reino, o caminho para o sucesso é diferente. Quando nós entramos nesse reino, nós passamos a ser conduzidos por um novo conjunto de regras, de princípios e de valores. Eu sei, o reino de Deus, melhor falando assim, o reino de Deus, ele não é exatamente estabelecido num lugar físico. O reino de Deus se estabelece à medida que nós vivemos de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas leis, de acordo com os seus valores. O reino de Deus hoje, ele não se estabelece num local geográfico especificamente, mas o reino de Deus está e é implantado aonde nós passamos a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, de acordo com os valores do reino. Então, irmãos, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de um povo que não vive mais de acordo com os seus antigos valores, com os seus antigos desejos, seus antigos sonhos, seus antigos projetos. Mas nós estamos falando de um povo que vive de acordo com valores novos, princípios novos, não valores iguais aos que regem o mundo. O Sermão do Monte, que foi citado aqui no início, Mateus 5, 6 e 7, ele expressa os principais valores do reino de Deus. O início do Sermão do Monte, irmãos, se não é o texto mais lindo jamais escrito em toda a história da humanidade, com certeza é um dos mais lindos. Então Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, eles serão chamados, reconhecidos como filhos de Deus. Essas são apenas as bem-aventuranças, mas os valores do reino estão ali no Sermão do Monte. Essa é apenas uma pequena parte. Agora, veja que interessante, se você não acha interessante. Jesus, ele começa o seu sermão famoso com essas bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados, e assim por diante. Bem-aventurados significa felizardos, afortunados, bem-sucedidos. Então, olhem, no ensino de Jesus, bem-aventurados, bem-sucedidos, afortunados, felizes, não são aqueles que conseguem uma performance inacreditável em algum aspecto da sua vida. Bem-aventurados não são aqueles que conseguiram uma performance ou um desempenho excepcional, acima da média, algo que se destaque e chame atenção. Mas no reino de Deus, o Senhor diz: olha, bem-aventurados são os
que choram, os pobres de espírito, são os humildes, os misericordiosos. O que a gente vê? Os bem-aventurados, os que são felizes no ensino de Jesus, são aqueles que passaram por uma grande transformação, uma grande mudança. São aqueles que agora têm um caráter diferente, têm uma outra índole, têm uma outra natureza. Então, gente, bem-aventurados não são aqueles que encontraram maneiras de ganhar rios de dinheiro, não são aqueles que conseguiram e conseguem amontoar uma grande quantidade de bens. Não, esses não são os parâmetros do reino. Se a gente fosse estabelecer algum tipo de vínculo entre riqueza e bênção, nós teríamos que dizer que Jesus foi um fracassado, porque ele não teve nada durante toda a sua vida. Jesus não teve uma casa, Jesus não teve uma cama, Jesus não teve um cavalo para montar. Quando ele precisou de um, ele precisou pedir emprestado. Mas o vínculo, o caminho do sucesso no reino de Deus não é algo que se obtenha externamente, mas provém de uma intensa e profunda mudança interna. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os humildes, os puros de coração e os misericordiosos, porque isso não é algo que se compre com dinheiro, é uma mudança que precisa ocorrer à medida que o Espírito opera em nós, e reconhecendo a nossa miséria e necessidade de mudança, nos colocamos na sua presença, e ali, pela fé na cruz de Cristo, dia a dia, nossa velha natureza vai sendo morta, vai se enfraquecendo, vai sendo destruída. E à medida que isso acontece, a nova natureza que nós recebemos em Cristo vai se fortalecendo, vai se expandindo, vai aparecendo, vai se exteriorizando. E redunda, irmãos, em fruto para a honra e glória do Senhor. Então, no reino, o sucesso, ele não é medido pela performance. No reino, o sucesso é medido pelo caráter. Assim, o reino de Deus não é definido por fronteiras físicas, mas é esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com os seus valores. Acho que por isso que eu gosto tanto de retiro, porque no retiro a gente tem uma prévia, a gente tem uma visão, ainda que é lógico, bem embaçada ainda, bem distorcida, mas no retiro a gente consegue ter alguns flashes do que é o reino de Deus. Você vê pessoas preocupadas umas com as outras, pessoas cedendo os melhores lugares, pessoas demonstrando um amor prático, real, um cuidado, um carinho, que a gente tem que reconhecer. É difícil encontrarmos isso dia a dia em outros lugares, que não no retiro. Então, o reino de Deus não é definido por fronteiras físicas, mas é esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com os seus valores. Então, quem consegue ver o reino de Deus aqui entre nós, diga amém. É possível, né, irmãos? A gente vê aqui o reino. Por isso a gente fica assim, com esse nó na garganta o tempo todo. A gente está vendo o reino, a gente está vendo um flash de algo extremamente maior, completo, perfeito, que a gente vai ter quando a gente estiver na presença do Senhor. Então vamos lá, terceira observação que eu queria fazer. Quando entramos nesse reino, nós recebemos uma nova identidade. Como uma pessoa que quer ir para, por exemplo, um país que acho que a maioria aqui sabe dos procedimentos, Estados Unidos.
Você fica lá, você ganha o green card, você passa todo aquele processo. Quando você se torna efetivamente americano, quando você tem oportunidade de pegar o seu passaporte americano, de se tornar um cidadão dos Estados Unidos, eles te dão a oportunidade de você trocar de nome. Então, quando você entra ali, eles perguntam, você quer manter o seu nome ou você quer mudar? A pessoa tem liberdade, inclusive, de mudar o seu nome. Ela passou a viver num outro país, numa outra realidade, com outras leis, com outros valores, uma cultura completamente diferente. Então, é dada a oportunidade da pessoa, caso ela queira, inclusive, de mudar de nome. Irmãos, isso é uma realidade, muito mais do que nos Estados Unidos, é uma realidade muito mais intensa no reino de Deus. Jacó, que significa o enganador, o usurpador, ele lutou com Deus ao longo de toda uma noite. Ali ele foi transformado. Deus tocou na sua perna, a partir dali ele saiu marcado, ele levou a marca daquele encontro para o resto da sua vida, e quando essa luta terminou, Deus falou para Jacó, você não se chamará mais enganador. A partir de hoje, como nós lutamos, e aí imagina, né? Deus falando, e você venceu, Jacó, eu vou passar a te chamar de Israel, que significa o príncipe de Deus. Quando a gente encontra com o Senhor, essa transformação ocorre em nós. Então, aquele velho Henrique calado, ele deixou de existir, ele morreu, acabou. Agora existe um novo que foi refeito, regenerado, foi gerado novamente, uma nova criatura para a glória de Deus. Na Bíblia, a questão dos nomes é extremamente significativa. Nenhum nome era dado porque a mãe ou o pai achavam um bonitinho nome, mas os nomes bíblicos, eles estavam vinculados ou a alguma missão, ou a alguma realização que a pessoa teria, uma posição que ela ocuparia. Então, o nome sempre tinha uma razão de ser e estava vinculada a toda a história de vida da pessoa. Então, mudar de nome na Bíblia tem um significado profundo que mostra que não mudou apenas algo externamente, mas dentro isso foi mudado. Dentro de você, algo profundo e permanente foi transformado. Quando nós entramos no reino, nós recebemos uma nova identidade. Se até então, todos nós fazíamos, claro, parte da criação de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Quando entramos no reino, nós nos tornamos filhos. Nós não somos mais apenas não somos mais apenas criaturas de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá na eternidade, o Senhor dará a cada um de nós uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca estará escrito um novo nome, e nós levaremos isso para todo sempre. Irmãos, essa mudança, ela já ocorreu com a gente. Quando entramos nesse reino, recebemos uma nova identidade. Sabe por que é importante que você saiba isso? Porque para Deus não interessa mais se você é ex isso ou ex aquilo. Para Deus, para o reino, não interessa o seu passado, não interessa as bobagens que você fez. No reino agora, não se leva em consideração os seus pecados, por mais graves que tenham sido. Uma vez que você entra no reino, essa sua ficha, ela é zerada, ela é queimada, ela deixa de existir. Você não é um ex alguma coisa,
Você é um filho ou uma filha de Deus e foi comprado por um alto preço. Agora você não está mais naquele reino do mundo, não está mais no domínio das trevas. Mas agora você faz parte de um reino novo, um reino diferente. Você foi comprado por um alto preço. Agora você tem uma nova identidade. Vamos às aplicações. Primeira aplicação. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para servir. O reino já tem um rei, que é Jesus. Ora, se nesse reino já tem um rei, não existe mais lugar para outros reis. Jesus reina hoje e ele reinará para todo sempre. Sabe o que isso significa? Que nesse reino não existe mais lugar para outros reis ou outras rainhas. Nesse reino só há lugar para servos. Se você quiser servir, você é muito bem-vindo. Se você quiser reinar, então é melhor você procurar outro lugar. Veja, quando a mãe de Tiago e João pede para Jesus, Mateus 20, 21, Senhor, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. São os sinais de grande poder no reino por vir. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, Mateus 20, 25 e 27, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. No domínio das trevas, as pessoas importantes exercem domínio sobre as outras pessoas. E aí Jesus diz, não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, será escravo. Não será assim entre vocês. Entre vocês é diferente. Ninguém deve almejar dominar ninguém. Ninguém deve desejar exercer a primazia, o poder sobre ninguém. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, os maiores são aqueles que servem. Segunda aplicação. Coloque em prática o seu novo modo de vida. Coloque em prática o seu novo modo de vida. Uma coisa horrível é quando brasileiros vão morar nos Estados Unidos e levam o estilo de vida do brasileiro para uma outra nação. Eu falo de lá porque é onde eu conheço, meu irmão mora lá há quase 30 anos e é onde eu tenho mais informações, enfim. Eu sei de casos como, por exemplo, a questão do comércio lá, eles são muito liberais. Então, por exemplo, uma vez eu comprei um relógio num lugar, uma semana depois, usando o relógio, uma promoção que eu não me lembro se era Dia das Mães, Independência, o que era que aconteceu lá. Estou passando numa loja e eu vi o relógio, assim, menos da metade do preço que eu tinha pago. E aí, olhei aquele troço assim, fiquei desapontado. Aí falei comigo mesmo assim, que chato, olha só, menos da metade do preço. Mas falando sozinho, a atendente lá viu, ficou curiosa e veio perguntar, está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar? Aí eu comentei com ela, não, comprei esse relógio já não sei quanto tempo, estou usando aqui, agora eu vejo aqui menos da metade do preço, que chato. Ela perguntou assim, você está com a nota aí? Eu falei assim, por acaso estava? Estou, está aqui. Eu falei assim, por que você então não devolve o relógio e compra um novo pela metade do preço? Eu falei assim, não, mas eu não estou nem com caixa aqui, etiqueta, nada. Não precisa, você está falando, você está com a nota aí, está com o relógio, você deixa o relógio aqui, devolve o relógio e compra um novo pela metade do preço.
falei assim, pô, você está de brincadeira. Eu falei, não, me dá o relógio, deixa eu ver a nota. Devolveu o dinheiro, eu comprei um relógio novo na caixa, lacrado, com selo e tudo, igualzinho, por menos da metade do preço. Eu sei de situações, óbvio que eu não vou dizer a empresa aqui qual é, que manda alguns de seus engenheiros passarem 2 anos lá fazendo curso, especialização, e, enfim, trabalhando lá naquele país. E eu sei de alguns desses engenheiros que, sem a menor necessidade, compravam uma mobília completa para casa, ficavam lá durante os 2 anos, e quando eles vinham embora para o Brasil, voltavam na loja, diziam que a mobília não os atendeu, e a loja devolvia o dinheiro todo para eles. Irmãos, que vergonha, que vergonha. Mas o que eu quero dizer nesse novo reino, vergonha maior quando nós estamos no reino de Deus e continuamos a viver de acordo com os valores, com a cultura, com os hábitos do reino das trevas. Então, uma vez que nós estamos num novo reino, numa nova realidade, numa situação completamente diferente, vamos passar a viver de acordo com esses valores e colocar em prática essa nova vida que o Senhor determina para nós. A maneira de definir sucesso é outra, os valores são diferentes. Então, vamos viver de acordo com os novos valores. Quero encerrar aqui, irmãos, dizendo o seguinte: nós fomos resgatados e transportados para um novo reino. Nesse reino já tem um rei que reinará eternamente. Portanto, não há mais vagas para reis ou rainhas, mas apenas servos. O reino de Deus, ele não é definido por fronteiras físicas, mas é esse ambiente onde a vida é vivida de acordo com seus valores. Quando entramos nesse reino, recebemos uma nova identidade, nos tornamos filhos de Deus e discípulos de Jesus. Jesus cuida das multidões, mas ele reserva a sua intimidade apenas para os seus discípulos. Não é algo aberto a todos. Jesus reserva a sua amizade, o seu carinho peculiar apenas aos seus discípulos. E é por isso que apenas dos seus discípulos ele exige obediência. Para concluir, gente, a nossa missão não é juntar muita gente debaixo daquela tenda onde nós nos reunimos. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é nós levarmos as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, habitantes desse novo reino. Marcão, como eu disse, depois de amanhã vai falar mais detalhadamente sobre a oração do Pai Nosso, mas sempre que nós oramos, venha o teu reino, implica em que nós estamos dispostos e nos comprometemos a transmitir, a vivermos essa vida do reino de acordo com seus novos valores, aonde quer que o Senhor nos leve. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor deixou registrado para nós. Eu quero te louvar de todo o meu coração, porque estávamos num cativeiro cruel, terrível, vigiados cuidadosamente pelo inimigo, mas o Senhor invadiu esse cativeiro e nos libertou de lá. E agora, Senhor, nos dá uma oportunidade de vivermos uma nova vida. Obrigado porque somos livres, Senhor. Obrigado porque o Senhor abriu um horizonte completamente novo para nós. Nós não tínhamos esperança, Senhor. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva. Mas agora
o Senhor nos transportou para um novo reino. A vida é completamente diferente, Senhor. Isso inunda o nosso coração de alegria e traz também essas responsabilidades. Então ajuda a gente a vivermos intensamente a realidade do Teu reino. Nós te pedimos e te agradecemos por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém.